Bom dia, pessoal. Tudo bem? É, Pessoal, hoje a gente vai estar falando um pouquinho. Meu nome é Everson. Vamos para mais uma aula de marketing de conteúdo, né? Na última aula a gente falou um pouco sobre a jornada do cliente, foi isso? Acho que eu pedi para vocês responderem umas perguntinhas de atividade, foi, né? Beleza. Então, para essa aula, a gente vai estar vendo, continuando essa questão da jornada do cliente, a gente vai falar um pouco sobre a jornada do. Opa, eu acho que eu coloquei o slide errado, só um momentinho. O 14. Tá, podemos voltar agora. Desculpa, gente. É, Então, nessa aula a gente vai falar, então, compreendendo o cliente para estratégias de marketing mais eficazes. E também a gente vai falar um pouquinho sobre persona e jornada do cliente digital. A gente falou sobre jornada do consumidor da última vez, certo? E nessa aula a gente vai estar falando um pouco sobre jornada do cliente digital, que não é muito diferente. É, A única diferença é que essa jornada está sendo ampliada dentro da internet, né? E a jornada do consumidor em si, começa lá fora da internet, certo? Minha pergunta é, só me responda um joinha, se sim ou se não, com joinha. É, Vocês sabem o que que é persona? Sim ou não? Sim, não, sim. Sabem? Beleza. Então, eu vou trabalhar com vocês um pouquinho de persona, só que essa persona, ela é criada e voltada diretamente para marketing de conteúdo. Então, vocês vão fazer, a gente vai ver hoje, né, um pouquinho sobre esse tipo de persona, certo? Mas é importante vocês entenderem no geral também o que que é uma persona, certo? Então, o que que é persona? Ela é a representação semi-fictícia do cliente ideal baseado em dados reais, certo? Agora, minha pergunta é, aonde que a gente extrai esses dados reais deles? Através do quê? Eu extraio através de análise de mercado, eu extraio através de pesquisas de mercado que eu faço a, com meus diversos clientes lá, de determinada região, eu faço com essa representação, ela é feita de que forma, né? Aí eu tenho um objetivo dentro da criação da persona, que é guiar ações de marketing e comunicação. O marketing de conteúdo, ele entra nas ações de marketing ou nas ações de comunicação? Quem acha que é nas ações de marketing? Será que está funcionando o áudio de vocês? Querem testar? Não está mesmo? Beleza. Quem acha que é nas ações de marketing, levanta a mão. Só para eu saber se vocês têm uma base ou não. Quem acha que é nas ações de marketing, pode levantar a mão, por gentileza. Ninguém acha? Ah, o Caio acha, o outro que eu não estou conseguindo enxergar. Depois eu vejo, não tem problema. Tá, e quem acha que é uma ação de comunicação? Ele acha que é os dois. Tá. As ações do marketing de conteúdo, geralmente, eles são voltadas mais para ações de comunicação. Por quê? O marketing de conteúdo é uma forma de você se comunicar com o seu cliente final, muitas vezes, né? Então ele está mais para próximo da parte de comunicação dentro do marketing e do que para ser uma estratégia, uma ação de marketing específica. Porque essa ação de marketing, ela está entrelada com um todo, né? E a parte do marketing de conteúdo é apenas uma fração
da ação de marketing que você vai fazer. Não que ela não esteja dentro da ação de marketing, vai estar. No briefing lá vai estar descrito, mas ela está mais próximo da comunicação do que da própria ação, beleza? Aí eu tinha perguntado para vocês aonde que a gente encontrava esses dados. Muitas vezes você pode realizar pesquisa de mercado, vocês podem fazer uma análise de mercado também, né, coletando dados. E aonde que eu coleto esses dados? Então você pode fazer através de entrevistas, ou também existe. Vocês já ouviram falar sobre o IBGE? Façam um joinha, beleza. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele possui um material muito vasto sobre muitas coisas que a gente precisa dentro do marketing também. Por exemplo, quando ele vai fazer o censo, ele consegue mapear a quantidade do público feminino ou masculino que tem em determinada região. E isso ajuda também, principalmente na parte da segmentação de mercado, né? Para você tentar dividir seu público-alvo e aí você vai tentar entender como que ele funciona. Os dados que você pode utilizar para poder fazer seu trabalho lá, seu público-alvo, seu personagem fictício, sua persona, você pode muitas vezes também extrair do IBGE, porque os dados que eles utilizam são dados reais. Até mais reais, às vezes, do que os que vocês podem estar captando na rua. Então lá tem vários dados. Eu vou deixar o link depois para vocês lá no Classroom, tá bom? Darem uma olhada. Então a pergunta é, qual que é a diferença de público-alvo e persona? O público-alvo ele é um grupo amplo e demográfico, então o público-alvo ele abrange uma quantidade de pessoa maior. Ele tem uma origem demográfica, né? Que é basicamente se é homem, se é mulher, alguns dados mais específicos, tipo se é preto, pardo, qual que é o nível de conhecimento dessa pessoa, qual que é a renda, que é extremamente importante, né? Dentro das ações de marketing, qual que é a renda dessa pessoa. Então, o público-alvo abrange tudo isso, que é os dados da segmentação de mercado mesmo. Aí eu tenho um exemplo de público-alvo ali que eu coloquei, que é mulheres de 25 a 35 anos. Então, a gente vai estar separando o nosso público-alvo através dessa questão da demografia, né? Desse dado demográfico. E persona? A persona, ela detalha e inclui motivações, dores e hábitos. O problema, a questão da persona é que ela não vai ter, você vai colocar como se fosse um cliente, o seu cliente ideal, certo? Então ele não vai ser o seu público-alvo. Então existe uma diferença entre os dois. Até porque o público-alvo, muitas vezes, ele tem as diferenças entre eles. Ali, né? Você pode ter vários nichos dentro do próprio público, né? Aí eu tenho um exemplo de persona aqui que eu trouxe, que é a Mariana, 29 anos, analista de marketing, busca equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal. Essa daqui é um exemplo de uma persona que eu criei para vocês poderem verificar que eu posso extrair dados reais para poder confeccionar a minha persona. A única diferença, gente, que muitas vezes vocês podem, o que muita gente faz, né, principalmente nessa questão da persona, é não extrair os dados reais para fazer. Porque se você fizer com dados fictícios, não vai valer de nada a sua persona, porque é uma coisa do seu imaginário. E aí não tem os dados que são coletados e muitas vezes não vai funcionar, porque você imagina que é para esse tipo de pessoa que você vende, mas muitas vezes é para pessoa Y, certo? Tá vendendo, você imagina a pessoa X e é para pessoa Y, justamente porque ela não está não tá utilizando dados reais. Então, quando você não utiliza os dados reais para criar a sua persona, ela não vai ter validade nenhuma. Porque justamente você não está sendo fiel ao público que você pode estar atuando, né? Aí eu tenho um exemplo de uma persona aqui. O nome fictício, o elemento de uma persona, desculpa. Aí o que vão neles? Quais os dados que a gente coloca, né? Nome fictício, idade e profissão, os objetivos dessa pessoa,
que seria a pessoa ideal. Desafios e dor. Tipo, o desafio. Eu tenho problemas com o tempo para poder. E a dor é que eu não tenho, não consigo atuar em tal segmentação. Então, assim, vai depender do que você quer colocar, sabe? Quais os canais preferidos? Daí sim, entre as redes sociais, que é o que a gente vê mais dentro do marketing de conteúdo, né? Mas não deixa de ver também o conteúdo para os sites. Então, entre as redes sociais, sites, e-mail marketing, pode ser o WhatsApp também, né? Como você pode criar o conteúdo também para o WhatsApp. Aí aqui, como criar uma persona. Então, pesquisar clientes reais, coletar dados de mercado, entrevistas e questionários e consolidar informações. Então, todos esses dados aqui que você vai estar fazendo, esse passo a passo, é a forma de você criar uma persona fiel ao seu produto que você está trabalhando, certo? Aí eu trouxe um outro exemplo de persona que eu fiz. Esse daqui é mais completo. Então aqui, ó, nome, Lucas, 32 anos, empreendedor digital, certo? Objetivo, aumentar as vendas online. Quais que são as dores dele? Falta de tempo e conhecimento técnico. Canais no Instagram, YouTube, canais, Instagram, YouTube e e-mail. Ali, na questão das dores dele, ali a gente já consegue ver dentro da sua própria persona, a gente consegue ver uma oportunidade de negócio, de repente. Falta de tempo e conhecimento técnico. Você pode sugerir para as pessoas, para o seu cliente, essa falta de tempo, falta de conhecimento técnico, é onde você vai analisar o problema que ele tem, né? Por exemplo, a necessidade que ele tem. Ele necessita de mais tempo e necessita de um conhecimento técnico para aumentar o quê? O objetivo dele, as vendas. E como que eu faria? Como que ele faria isso? A falta de tempo, ele teria que analisar e tentar reorganizar de uma forma melhor o seu tempo dentro do seu dia. Ou ele poderia fazer no espaço de tempo cursos curtos para poder tentar se aperfeiçoar. Por exemplo, eu estou no ônibus. O Rock Content tem uns cursos que são de 10 minutos. Que é o tempo que você fica no ônibus. Não sei se aí na cidade de vocês usam bastante ônibus, mas aqui em Curitiba, no mínimo, a gente fica em uns 20 minutos no ônibus, dependendo da região que vem. Por exemplo, eu venho de ônibus do meu bairro aqui pro estúdio de escola e eu levo em torno de 1 hora quase para chegar aqui. Então tem que ser muito cedo. Mas é um tempo que eu posso utilizar para outra atividade. Por exemplo, como eu estou dentro do ônibus, estou sentado, eu costumo ler artigos dentro nesse meu tempo que eu vou viajando. Então, é essa solução que a gente pode oferecer, por exemplo, para o Lucas ali, nossa persona fictícia. Pegar o tempo dele que ele está disponível em algum outro momento, tentar realizar esses cursos pequenos. Aí ele já vai estar sofrendo a falta de tempo e já vai estar suprindo o conhecimento técnico. Consequentemente, ele tem que aplicar no, na pa- no perfil digital dele lá, né? Na página dele, e verificar se vai ter o aumento das vendas ou não. Aí, se ele não melhorar, daí teria que traçar um outro objetivo, né? Continuando. E aí, agora, o que é a jornada do cliente digital? Ela é o caminho para. É o caminho que o consumidor percorre desde o primeiro contato até a compra e fidelização. Pessoal, quando vocês vão fazer a compra dentro da internet, por exemplo, existe um passo a passo que você segue muitas vezes sem prestar atenção nisso. Primeiro, você vai abrir uma página do Google. Então, essa é a primeira parte do meu caminho digital. Aí, depois disso, vou na barra de pesquisa, uma outra parada dentro do meu caminho digital. Vou na barra de pesquisa, pesquiso, sei lá, celulares.
pesquisei. Aí vai aparecer uma gama de celular, inclusive de lojas físicas. Aí vai ficar você que vai decidir se você vai comprar numa loja física ou vai comprar numa loja online e pedir para entregar na sua casa, certo? É uma outra, é uma outra parada, porque cada momento de decisão que você vai ter dentro da internet para poder, que envolve o processo de compra, ele é uma parada dessa jornada digital, certo? Aí aqui, etapas da jornada do cliente. Ah, funcionou o áudio de vocês agora. Agora deu certo. Aê! Estão conseguindo me acompanhar bem? Dá pra escutar? Agora tá dando pra escutar bem? Eu falando? Beleza. Então, continuando. Etapas da jornada do cliente. Então, nós temos algumas etapas. Que é, primeiro, a parte da descoberta, né? Consciência. Que é toda vez que o cliente percebe um problema ou uma necessidade. Então, a gente sabe que para dentro do marketing, o marketing ele serve para quê? Para poder suprir as necessidades dos clientes e criar desejos, suprir, elevar soluções também, certo? É, aí, depois disso, entra a fase da consideração, que é a pesquisa por soluções, certo? Continuando disso, entra a fase da decisão, que é o momento que ele que ele escolhe o produto para a compra, né? Não, produto não, escolhe o local de compra, né? E daí tem a parte do pós-venda e suporte que fica com você, com a empresa que ele escolheu, que vai fazer essa retenção com o cliente, certo? Então ali, na fase da descoberta, consciência, lembra que eu falei que quando você vai entrar na internet, cada clique, cada decisão que você toma é uma parada da sua jornada digital. Então, existe, por exemplo, nessa fase da descoberta, o cliente ele está tomando a decisão. Então você está entrando lá, você percebe, você já tem o problema, você está procurando a sua solução, certo? Para poder suprir ela. Aí você vai pesquisar lá a parte da consideração, né? É a pesquisa por soluções. Você vai pesquisar a ampla gama de opções que você tem. Escolheu, você vai ver valor, vai ver tudo. Escolheu aquilo lá, aí você vai é, pesquisar a decisão da compra. Os produtos que tem disponível, qual deles você vai levar. Depois que você levou, fez o pagamento e está tudo certo, aí você pode ter um outro clique que é para a retirada do produto. Se ele vai entregar na sua casa ou se você vai retirar na loja física. Terminou isso, a empresa ela vai entrar em contato com você, provavelmente, para fazer o pós-vendas. O que seria o pós-vendas? É aquela parte do suporte que ela dá ou a fidelização. Esse pós-venda precisa ser necessariamente ser feito de uma forma ligando para você? Não, pós-venda pode ser através, por exemplo, do WhatsApp. A empresa vai lá, manda mensagem e pergunta se você está satisfeito com o seu produto, certo? Aí entra a questão das IAs dentro do pós-venda, que eu acho meio errado. Porque o pós-venda, dentro do pós-vendas de uma empresa, eu acho que tem que ser um atendimento humanizado, basicamente, né? Porque existe aquela questão da relação com o cliente, né? Você demonstrar, ter uma relação com ele e adquirir a confiança dele. Aí nós temos aqui a jornada do cliente versus funil de vendas. Então ali, a jornada, ele tem foco no ponto de vista do cliente. Então, diferente do funil de vendas que o foco é na empresa, nas estratégias da empresa, na jornada do cliente o foco é literalmente o cliente mesmo, certo? E no funil o foco é nas estratégias da empresa. Ou seja, você vai utilizar o funil de vendas para traçar suas estratégias de marketing, suas estratégias financeiras, as estratégias de comunicação, tudo isso através do funil de vendas, que começa ali no topo do funil, né, que é a parte da atração e conversão, depois vem a parte do relacionamento e daí por fim a venda. E ponto de contato digital são redes sociais, né, blogs, e-mails, marketing, chatbots e anúncios pagos. Acredito que vocês já conhecem todos esses daqui, né? Vocês são
bem mais, eu vou dizer, internetizados do que eu. Então conhecem muitas vezes muito mais até do que eu mesmo essa questão dos pontos digitais, que seriam os locais que vocês vão visitar para realizar o seu processo de compra, né? E como é que eu integro persona e jornada? Eu basicamente defino conteúdo e canais para cada etapa. Aí eu vou adaptar a linguagem e ofertas para o meu determinado para minha determinada persona e ela vai garantir a experiência personalizada, certo? Aí eu tenho aqui um outro exemplo prático integrando, né, esses dois. Então, a gente tem a Ana, tem 27 anos, busca curso online de fotografia. Qual que é a jornada dela? Descoberta. Ela vê o anúncio no Instagram, a consideração, ela lê artigos no blog e a decisão, compra após assistir o webinar, certo? Então, a gente vê que tudo isso ali tem que ser postado conteúdos para poder tentar atrair o cliente e fazer ele tomar a melhor decisão de compra possível que seja referente ao seu produto, certo? E o webinar era gratuito, tá? Não era pago. Benefícios de trabalhar com persona e jornada. Então, melhor segmentação, comunicação assertiva, maior taxa de conversão e fidelização dos clientes. Gente, por que a persona é importante dentro dessa parte do marketing? Justamente porque a persona vai te ajudar naquele momento de você ter uma ideia de como que é o cliente que você quer utilizar, como que é o seu cliente e transformar ele no público-alvo. Na hora que você vai fazer a segmentação de mercado, a sua persona já tem que estar pronta. Ela tem que estar tudo certinho, porque é esse tipo de pessoa, por isso que tem que ser dados reais. É esse tipo de pessoa que você vai procurar lá no mercado quando você vai estar pesquisando, fazendo a segmentação dele, né? Todo mundo sabe o que é segmentação de mercado, né? Sim ou não? Sabem? Todos sabem? Gente, a segmentação de mercado. E aí, pode falar. Ah, tá. Não, só para falar para vocês, já está quase na hora do intervalo de vocês, né? Já dispenso. Segmentação de mercado é o principal coisa que o profissional de marketing tem que saber, gente. Se vocês quiserem não se sentirem confiantes, eu posso trazer uma aula só sobre segmentação de mercados para vocês. Vocês sabem mesmo o que é? Acho que é importante, né? Então, na próxima aula, eu já vou trazer um conteúdo de segmentação de mercado para vocês. E aí, inclusive, eu vou integrar até com a atividade da aula de hoje. Fechou? Pessoal, vou continuar. Tá quase acabando, falta 3 slides para terminar o conteúdo da aula. E aí, eu vou passar uma atividade que vocês vão ter que começar a fazer na aula. E essa atividade envolve a criação da persona e tudo mais. E aí, vocês na próxima aula, na semana que vem, na primeira aula, eu vou passar o conteúdo sobre segmentação. E daí, logo em seguida, vocês vão fazer a atividade envolvendo esse conteúdo de segmentação e vão agregar a essa atividade da aula de hoje, tá bom? Então, vai ser tipo a atividade vai ser feita em duas etapas. E aí, vocês vão terminar essa atividade até o dia 15, se eu não me engano. 15, se eu não me engano, 15 de setembro, que é quando vocês vão entregar, e daí quando vocês vão postar a atividade lá no Classroom daí para mim, tá bom? Então, voltando ali, benefícios de trabalhar com persona e jornada. Então, é melhor segmentação, né? Uma comunicação mais assertiva. Porque a partir do momento que você cria a persona, você sabe como você deve se comunicar com o seu cliente, você consegue ter uma visão melhor de que estratégias de comunicação utilizar e também ajuda na fidelização dos clientes, certo? Erros comuns. Então, criar personas sem dados reais. Lembra que eu falei para vocês que não vale de nada você criar a persona sem os dados reais para a sua empresa,
Justamente porque a persona ela vai servir como base de estratégia para o seu público-alvo. Você vai buscar dentro do mercado pessoas igual à persona que você criou. Então, se você cria com dados falsos, né, não vai adiantar de nada, porque justamente você não vai conseguir encontrar esse público. Pode encontrar um público-alvo diferente do que você deveria estar pesquisando. Ignorar mudanças no comportamento do cliente, então isso é bem importante, né? Eu acredito que assim, vocês estão tendo análise de mercado e comportamento de consumo? Vocês já tiveram? Análise de, análise de mercado e comportamento de consumo, o do consumidor? Estão me ouvindo, pessoal? Beleza. Vocês estão no terceiro, né? Ano passado, vocês tiveram análise de mercado? Porque assim, análise de mercado no curso é estudado no segundo ano. Eu dei essa disciplina no ano passado para uma turma de segundo ano. E daí, junto, integrado a essa disciplina de análise de mercado, vem uma outra parte da análise de mercado que você vai analisar o comportamento de consumo do cliente. E é através do comportamento de consumo dele que você vai analisar se você vai manter o produto, se seu produto se você mantém o produto para entregar para esse cliente, né, para venda, para esse público-alvo, ou se seu público-alvo também talvez não tenha mudado o perfil, né? Então, por exemplo, você tem um produto que é voltado mais para homens. Mas aí você vê, por exemplo, um nicho de mercado, um perfil muito específico que está comprando esse produto e é um perfil mais feminino. Por exemplo, que são mulheres. E aí você está vendo uma outra oportunidade de agregar, aumentar o seu nicho de mercado. Às vezes, quando você ignora esses focos assim de vendas, de um perfil que é diferente do que você está habituado, isso é ignorar a mudança do comportamento do cliente. Beleza? E também a questão de não atualizar a jornada, né? Então você sempre tem que ficar atento à jornada que o cliente vai fazer para poder buscar o produto. É, Pessoal, a atividade de hoje. Então, como é que vocês vão fazer? É, Aliás, vocês todos aí sabem mexer com Canva? E aí? Todo mundo sabe mexer com Canva, né? Beleza. Porque a próxima aula, a atividade vai envolver também o Canva. Prof. Simone, por acaso a gente consegue reservar algum laboratório para eles? A próxima aula? Tá. Você consegue verificar para mim, então, essa semana, se para segunda-feira que vem tem disponível o laboratório para que eles façam a atividade? Eu quero acompanhar eles fazendo essa atividade, justamente caso eles tenham alguma dúvida, alguma coisa, eu quero estar junto, sabe? Perfeito. Tá, obrigado, prof. É, então, aqui, o que vocês vão fazer na atividade? Então, vocês vão, primeiro, vão formar grupos de 3 a 5 pessoas. A turma de vocês tem em torno de 25 alunos, né? 30? 26? Beleza, então vai dar certinho a quantidade de pessoas no grupo. Que produto que vocês vão escolher? É um produto de eletroeletrônico, certo? Cada grupo deve preencher os seguintes campos. Então vocês vão pegar ali, vocês vão criar uma persona e desenvolver uma proposta de valor e uma simulação de vendas reais. Então vocês vão fazer ali um nome fictício. Vocês vão escolher um nome para a persona do grupo. Vão colocar aí o que ela é, por exemplo, se ela é uma empreendedora, se ela é uma estudante, se ela é, sei lá, é, se ela vende a arte dela na praia, tudo isso, tá? Aí vocês vão colocar idade e gênero, faixa etária aproximado, né, mais ou menos. Ocupação,
e renda. Então, a ocupação é qual o trabalho e a renda é o valor que ela recebe mensalmente, tá? Vocês vão colocar isso também. Profissão, daí vocês vão colocar qual que é o cargo, a situação financeira. A localização, vocês têm que imaginar uma região que possa vender melhor o produto de vocês. Se vocês também podem, por exemplo, vocês podem colocar a cidade e a região que elas moram. Não precisa ser necessariamente na cidade de vocês, se vocês não quiserem. Teve outro grupo que eu passei essa atividade, foi ano passado, inclusive. Eu passei uma atividade parecida com essa daí e eles utilizaram uma cidade da Itália, por exemplo. Porque eles estavam vendendo perfumes, e daí eles resolveram escolher uma cidade lá em Milão, perto de Milão lá. Então você pode escolher, você não precisa, para o seu público ali, desde que se encaixe com o perfil, você pode escolher, ainda mais se você for fazer essa venda de forma online. Você pode alcançar o seu público-alvo fora do país também, certo? Estão conseguindo entender? Beleza. Aí vocês vão colocar o objetivo, o que ela busca, né? Se ela vai alcançar o que busca alcançar ao consumidor e o produto ou serviço, né? Aí as dores e problemas, daí vocês vão ver lá quais são as dificuldades e os desafios atuais dessa persona. Canais preferidos, vocês podem colocar redes sociais, blogs e e-mails. Pessoal, com relação aos dados, como é que vocês vão fazer? Eu vou deixar o link do IBGE para vocês agora ali no Classroom, tá? E aí, através desse link, vocês podem acessar o IBGE, ou é só digitar no Google lá, IBGE, e vocês podem começar a pesquisar dados. Como o trabalho de vocês é uma persona fictícia, não é uma persona real, quer dizer, a persona ela é fictícia normalmente, né? Mas tipo, não é para uma empresa real, vocês podem também utilizar dados falsos daí, tá? Porque daí é uma coisa que vocês estão idealizando, daí não vai ter problema. Mas o ideal, queria que vocês também entrassem na página do IBGE, por exemplo, para poder pegar e pesquisar dados reais e criar essa persona com dados reais, beleza? Alguma dúvida referente à atividade? Não temos dúvidas sobre o trabalho. Beleza. Então, podem já fazerem os grupos, já podem ir se juntando. Lembrando que essa é a primeira parte da atividade. Semana que vem a gente vai fazer a segunda parte dessa atividade, que vai envolver aí a parte de segmentação do mercado, depois que vocês criaram a persona. E também vai envolver a estratégia de marketing de conteúdo que vocês vão fazer para mim lá no Canva daí, tá bom? Beleza. Então podem começar já. Qualquer coisa eu tô aqui. Pessoal, estão conseguindo fazer? Já definiram o produto que vocês vão utilizar? Beleza. Que tipo de eletroeletrônico que os grupos já vão utilizar, mais ou menos? Ah, legal, legal, legal. Tá, então aí, na próxima aula, se a professora conseguir o laboratório, a aula vai ser lá, tá bom? Aí vocês já vão começar a utilizar, eu vou passar o conteúdo da próxima aula, que é sobre segmentação, e logo em seguida vocês vão começar a iniciar a segunda parte da atividade, tá bom? Aí vai envolver também o Canva, que vocês vão começar a fazer, uma redaçãozinha, um conteúdo para o produto que vocês estão desenvolvendo, tá? E aí depois que finalizar, daí vocês vão finalizar em casa, porque não vai dar para terminar tudo na mesma aula, e aí vocês vão postar lá no Class para mim até o dia 15 daí para poder eu avaliar, tá? Nessa primeira atividade, não vai precisar apresentar nem nada. Na segunda atividade do trimestre,
provavelmente vai envolver a apresentação para a turma dos conteúdos que vocês vão produzir para o produto ou para a página que vocês estiverem desenvolvendo, tá bom? Então, boa semana para vocês. Até que com vocês não tem mais aula. Até segunda-feira que vem. E até mais. Abraço.